Amém. Eu confesso que eu já falei para a Paulinha, se eu não conseguisse pinotar, a culpa era dela, né? Vamos ao celular, se é sinal que eu estou bem calma, tá bom? A igreja pode se assentar em nome de Jesus. É motivo de muita alegria estar aqui, né? Esse trabalho, a irmã Paulinha com a irmã Eliana falou comigo várias vezes, a gente tentou e não deu certo, né, Paulinha? E aí ela falou comigo no final de 2025, lá na prainha. E aí lá na Vila Áurea, falou na primeira pessoa na Vila Áurea, e eu falei, tá bom, Marca, mas eu achei, a gente falou rindo, conversando, brincando, e eu achei que assim, acho que ela não vai, né, acho que ela esqueceu, né, não esqueceu, mas assim, na realidade eu já sabia, estava esperando, né, esse dia, e eu confesso para vocês que eu estou nervosa, trêmula, que as pernas meio bambam, porque a igreja está cheia, falaram que não via ninguém, né, que a igreja já está lotada, até meus dirigentes regionais estão aqui, Senhor Jesus, né, é responsabilidade, mas é bom quando a gente vem falar do Senhor, né, e o ambiente já está gostoso, eu não sei se você pode perceber, sentir a presença do Senhor desde a abertura do culto, amém, porque assim, não é só a palavra que vai falar contigo, a palavra completa o que Deus já começou na abertura, amém, então quando você chega dentro da igreja, esteja atento a tudo que for falado, qualquer oração, louvor, testemunho, palavra, porque aquilo vai preenchendo, né, o teu coração, e aí quando vem a palavra só completa a boa obra, amém? Eu pedi para os irmãos sentarem, podem continuar sentados, mas eu gostaria de fazer uma oração ao nosso Deus, amém? Eu peço para que você, nessa noite, você peça para que o Senhor ele venha falar comigo, que eu, a irmã Raquel, gente, eu sou nada, tá? Eu falo que eu gosto de falar bastante sim, né? Porque a gente fala muito no meu dia a dia, eu sou professora, então quem professora não fala muito, né? Mas falar sobre o Senhor não tem nada a ver com nenhum tipo de formação que eu tenho. Falar de Jesus é responsabilidade. Por que a gente fala que as pernas tremem? Porque é muito sério, né? Quando a gente abre aqui a Bíblia, não é um livro comum, é Deus falando comigo e contigo. Então eu quero que você nessa noite ore e peça para que o Senhor ele venha falar contigo, assim como ele venha falar comigo, né? Porque a primeira mensagem vem para nós, mas que ele tenha liberdade, que ele venha hoje falar com você naquilo que você veio buscar nessa noite, amém? A resposta que você procura de Deus, que ele venha nessa noite falar com você, e que eu desapareça e que ele cresça em nome de Jesus, amém? Altíssimo Deus, aqui eu estou, Senhor, diante de Ti, ó Pai, diante da Tua presença. Primeiramente eu peço perdão dos meus pecados, ó Deus, fraquezas e iniquidades. Senhor, eu sei que eu nada sou, ó Pai, mas aqui estou para fazer, Senhor, e cumprir com o chamado que o Senhor fizeste a mim. Senhor, eu te peço neste momento, ó Deus, continua agindo no meio do Teu povo, continua agindo no meio da Tua igreja, Senhor, e eu te peço em nome de Jesus, fala conosco, completa a Tua boa obra que o Senhor já começou nas vidas e do nosso coração nessa noite, que não seja eu que venha falar, Senhor, que eu suma, que eu desapareça, Senhor, completamente, que o Teu Espírito Santo possa falar diretamente ao meu coração e ao coração dos meus irmãos. Pai, que a Tua palavra fique guardada, Deus, em meu coração, que a Tua palavra fique guardada em cada um de nós, Senhor, e que o Senhor possa completar, Senhor, o lugar é Teu, Senhor, essa casa é Tua, faça o Teu querer em nome de Jesus, que o Teu Espírito tenha liberdade, o Teu Espírito Santo de trabalhar, de falar, de tocar, Deus, de mover vidas nessa noite, porque eu não sou nada, eu não faço nada, mas o Senhor é o Deus que pode todas as coisas. Nós te louvamos, ó Deus, e pedimos, continua conosco, Espírito Santo, continua movendo vidas, movendo corações e fazendo o Teu querer para a honra e glória do Teu nome, em nome de Jesus, amém? Amém. Quem tem sua Bíblia, abra aí, por favor, no livro de Mateus, um livro bem conhecido, né? Mateus 6. Deixa aí abertinho, tá bom? Deixa eu abrir aqui a minha também. Deixa eu não me atrapalhar em nome de Jesus. Vai atrapalhar não, tá tudo certo. Amém? E aí no convite, depois que eu separei, que depois para Deus a mensagem, eu vi que no convite tem um versículo que fala sobre a fé, né? A fé é o firme fundamento, né? Das coisas que não se veem, mas que se esperam. Amém? Eu vou achar aqui direitinho para ler, como está lá bem bonitinho. E a gente depois vai entrar
no que Deus preparou para essa noite, amém? Deixa eu ler aqui bem direitinho. Pegando aqui no celular. Ó, eu não sei se esse é do tema ou se é só um versículo, tá bom, do culto, mas é tema? Não, só um versículo, amém, então. Fala assim, Hebreus 11, versículo 1, fala assim: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Amém? Esse versículo estava aqui, aí depois que Deus me deu a mensagem, eu falei, Jesus, tinha um tema, será que era tema? Né? Mas é lindo como as coisas do Senhor, elas testificam, porque o que Deus preparou para falar aqui nessa noite tem tudo a ver com a fé, amém? E essa mensagem, quando eu recebi o convite, eu fiquei assim, falei, Senhor, do que eu vou falar, né? Porque eu não tenho hábito de falar assim, porque eu conheço algumas mensagens da Bíblia, eu vou pregar tal coisa. Não gosto disso. Porque para cada culto, cada pessoa, Deus tem uma palavra determinada, e não sou eu que determino, amém? Então eu orei e falei, Senhor, o que eu vou falar para os irmãos da Vila Margarida, para os jovens lá, porque eu já trabalho de jovens, né? Nosso lar, misericórdia, eu olhei para ela e falei, Vila Margarida, nosso lar, perdão, Jardim Nosso Lar, né? E aí eu falei, Senhor, o que eu vou falar para os irmãos do Jardim Nosso Lar hoje, né? E aí, desde que eu recebi o convite, eu vim pensando nisso, qual a necessidade? E confesso que não vinha, e aí eu falei, Senhor, o culto está chegando, eu preciso de uma mensagem. O que o povo precisa ouvir? E aí eu estava no culto da prainha, através do culto da prainha, da mensagem da irmã, no meio da mensagem dela, o Senhor brilha. Sabe quando brilha assim? Não sei se você, jovem, criança, vai entender. Mas parece que acende uma luz assim no versículo, no seu rosto, e aquela voz falando, é isso? E foi o que Deus falou comigo através de Mateus 6, no versículo 31. Esse é o foco, tá bom? Foi o que Deus mostrou para mim. Mateus 6, versículo 31. Não andeis, pois, inquietos, dizendo, o que comeremos, ou que beberemos, ou por que nos vestiremos? Porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, nosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo, basta a cada dia o seu próprio mal. Amém? E o versículo 31 foi o que ardeu no meu coração. Eu anotei aqui algumas coisas, né? Eu não sou de anotar não, mas é só para eu não me perder. Algumas coisas que Deus foi colocando no meu coração. E aí quando eu vi esse versículo, aí eu li depois do tema, eu falei, opa, tem tudo a ver. Porque a inquietação nossa, jovem então, eu já trabalho jovem, é enorme. Só que não é só o jovem que é inquieta. Às vezes a irmã que tem 90 anos de idade, ela também de repente está inquieta para o dia de amanhã, né? E isso tem levado muitos homens e mulheres de Deus a padecerem por não esperarem o tempo de Deus, por não terem a fé do próprio convite, né? Não crer que, mesmo sem o ver, vai acontecer. Amém? Então, assim, esse versículo ele ficou pulsando no meu coração. E a gente vê que hoje em dia os jovens, se você perguntar para um jovem, para uma criança, né? Os pequenininhos, tudo, o que você quer ser quando crescer? Alguns vão falar que quer ser grande, amém? É normal. Tá bom? Mas geralmente ele já tem ali uma escalinha do que ele quer ser. Ele já tem na mente dele, eu quero ser médica, professora, eu quero ser influencer, que é, né, da moda agora, que eu, né, mas independente, né? E cada um vai ter, mesmo pequenininho, ele vai ter uma projeção de vida. Nós, seres humanos, nós fazemos uma projeção de vida, né? E aí o que acontece? Vai passando o tempo, a gente vai crescendo. E às vezes essa projeção que a gente faz não acontece como a gente queria. Amém? Eu quando era pequena, vou dar exemplo de mim mesma, né? Eu quando era pequena, algumas coisas aconteceram, tá, irmãos? Eu quando era pequena, eu falava que eu ia me casar aos 20 anos, olha só. Eu ia ter meu primeiro filho, no máximo com 20 ou 22, cabeça de criança, irmãos, criança, pelo amor de Deus, tá? E eu
queria no mínimo 2 filhos e que eu iria me casar com cidade. Deu certo? Não. Me casei, tenho uma filha? Tenho, meu esposo está aqui. Mas me casei com 29 anos e só tenho uma filha. Então, se cumpriu aquilo que eu planejei lá atrás? Não. Principalmente na questão do tempo, né? De 20 anos para 29, tem um tempo aí. E aí, por isso, muita gente acaba se inquietando e vem os males que a gente vê do mundo hoje em dia e que tem assolado muitos cristãos, como a ansiedade, como a inquietação. Não adianta, não vai acontecer, então chega, não vou mais para a igreja. Até que ficar no culto dos jovens todo, eu não estou fazendo isso, não está acontecendo, chega, vou fazer mais nada não. Eu estava orando, jejuando a semana inteira, não aconteceu nada, não vou jejuar. E aí o inimigo ele vai trabalhando na nossa mente. E essas inquietações, essas ansiedades, que muitas vezes são inerentes normais da idade, vão se tornando uma bola de neve. E nisso, se a gente não vigiar, eu não estou falando só para jovem não, estou falando para cristão. Se a gente não vigiar, essa bola de neve nos consome completamente. E a gente esfria na fé. E a gente deixa de crer naquilo que a gente ainda não viu, mas que vai acontecer. Amém? E aí, quando a gente vê, porque hoje a gente vive numa geração, eu não sou muito velha, né? Mas eu sou bem mais velha que alguns irmãos daqui, alguns jovens principalmente. Mas a gente vive numa geração de hoje em dia, a geração do imediatismo, né? Quem é mãe sabe. Mãe, pega não sei o quê, tem que ser naquela hora, não é? Aí, tá vendo as mães respondendo, né? A minha não pega e fala assim, a gente como é mãe raiz, né? Que eu sei que as irmãs aqui são, né? Não, você espera para você e pega, não é? É bem assim que a gente fala. Mas é uma geração que tudo tem que fazer naquela hora. Se eu não comprar agora, eu não vou conseguir. Se duvidar, até passa mal. E isso, as pessoas não têm. Eu vou comer, não, eu tenho que postar primeiro, porque se eu não postar, não vai ser legal. Não tem necessidade disso. Amém? Quanto mais você fica mostrando a tua vida, mais você vai abrindo portas para o inimigo ele trabalhar com inveja, com orações contrárias. Mas nem todo mundo que vê tua rede social é teu amigo. A maior parte não é teu amigo. Está vendo porque tem inveja? Está vendo porque, lá, já se está mostrando de novo, vamos lá. Ou para rir de você, ou para te menosprezar, ou para falar de você, mas na tua frente vai te tratar com o maior amor do mundo. Mas por trás não. E nós vivemos essa geração. E isso não tem assolado só os jovens. É claro que os jovens está muito maior, né? A geração, o mundo está aberto a essa tecnologia, essa gama tão grande de informações, que tudo tem que ser na hora. Antigamente, se a gente estivesse fazendo um trabalho de pesquisa, a gente ia na chamada biblioteca, que era uma sala, né, grande, com um monte de estante, um monte de livro fedendo a mofo, né? E que a gente sentava ali, quando conseguia tirar xeroxamento, senão tinha que sentar e copiar a mão mesmo, não é verdade? Era assim. Aí depois foi evoluindo, a evolução, a tecnologia é uma bênção, claro que é maravilhoso, só que a gente tem que vigiar em tudo, porque nada foi feito simplesmente para a glória de Deus. Seria muito bom se todas as invenções do mundo fossem para glorificar o Senhor, mas o que a gente vê é justamente o contrário, para mostrar um mundo longe de Deus, para mostrar como é legal o mundo se você fizer tal coisa que de repente não agrada a Deus. Amém? E muitas vezes a gente tem se deixado levar por isso. E essas inquietações, porque eu quero que aconteça agora e não aconteceu, vai muitas vezes transformando, e a gente vai sendo levado por isso, e a gente vai esquecendo das promessas do Senhor sobre a nossa vida. Amém? Lá em Filipenses 4, no versículo 6 e 7, vou abrir aqui, quem quiser abrir também, amém, em nome de Jesus, também fala sobre isso. Vou dar um tempinho aqui para os irmãos abrirem. E por que será que Deus fala isso? Por que Ele fala de não estejais inquietos? O Senhor é aquele que Ele é eterno. Ele sabia o dia que você ia ser gerado na barriga da sua mãe. Ele sabia exatamente o dia que você ia dar o seu primeiro passinho, o dia que ia cair o seu primeiro dente, o dia que você ia estar na igreja, daquela primeira apresentação sua na igreja, você sabe de tudo, até o dia da nossa morte, está no controle das mãos dele. E por que Ele
porque o Senhor que nos fez. Se Ele nos fez, Ele nos conhece. Ele sabe que nós somos humanos. Ele sabe que nós temos as nossas ansiedades do dia a dia. Nós não somos, não temos, nós procuramos viver a santidade de Deus, amém? Mas ninguém aqui é santo. Nós somos humanos, nós somos pecadores. Por isso que todo dia a gente pede perdão dos nossos pecados e todo dia a gente está pecando. Nossa natureza humana é assim. E por isso mesmo Ele é tão piedoso que Ele, sabendo da nossa fragilidade, da nossa fraqueza, Ele fala lá em Filipenses 4, no versículo 6 e 7. Todos acharam? Amém? Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus. Olha o que Ele fala. Sejam conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas com ação de graças. E quando você fizer isso, a paz, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Olha como Deus Ele é tremendo. Ele sabe da tua necessidade, Ele sabe da nossa natureza humana, Ele compreende isso e Ele já nos dá a receita. Amém? Vocês perceberam que Ele deu a receita aqui? Que Ele falou que antes de qualquer coisa, coloque diante de mim súplicas e oração. Que aí no tempo certo Ele vai responder e você vai agradecer a Ele com uma ação de graças. E aí eu paro e penso, quantas vezes Raquel fiz isso? Quantas vezes eu coloquei nas mãos do Senhor? Será que eu tenho colocado as minhas petições na mão dEle realmente? Tenho descansado o meu coração? Ou eu tenho procurado agir pelas minhas próprias forças? Pelo que eu acho, pelo que eu penso, não concordo com isso, eu vou fazer assim mesmo. E aí faço, muitas vezes, me arrependo, sofro, e se duvidar ainda reclamo. Essa é a vida que muitos cristãos, infelizmente, têm vivido, têm esquecido de colocar nas mãos do Senhor. O Senhor, Ele não nos fez para vivermos sozinhos. Amém? Quando o Senhor Ele fez Adão lá no Jardim do Éden, era tudo perfeito. Tudo perfeito. Deus fez macho e fêmea, cada animal tinha seu parzinho. Ele fez Adão e mesmo assim Ele percebeu que Adão precisava de alguém. Mas não tinha Deus que conversava ali, que andava no Jardim do Éden. Mas Deus, Ele sentiu a necessidade de Adão. A necessidade de falar com alguém que não fosse somente Deus. E Deus, Ele fez Eva. Então Deus, Ele jamais quer te ver sozinho, viu, jovem? Deus jamais Ele quer te ver cabisbaixo no teu quarto, você e o computador, você e o celular. Deus, Ele quer o que a irmã cantou aqui. Eu achei que foi muito de Deus o louvor. Ele quer intimidade, amém? Ele quer intimidade, amizade com você. Comigo também é só com o jovem, não comigo também. Quantas vezes eu perco, às vezes reclamando, escrevendo, de repente lendo alguma coisa e não vou me ajoelhar para orar e para colocar, Senhor, olha, aconteceu isso. O Senhor falou que estaria comigo, o Senhor é meu amigo, então me ajuda. Nós esquecemos dessa intimidade que Ele nos dá. Antigamente, no Velho Testamento, a gente não tinha, os homens e as mulheres de Deus, elas não tinham essa liberdade que nós temos hoje, de simplesmente fechar os nossos olhos e falar diretamente com Deus. Era levado para o sacerdote tinha que entrar no Santo dos Santos, amém? E ali ele levava a sua petição, a petição do homem e da mulher de Deus ao Senhor do Santo dos Santos. Hoje em dia eu não preciso de uma Eliana para orar por mim, porque ela é minha dirigente aqui do Jardim Consular. Eu não preciso falar com o ministro João Carlos, que é meu dirigente lá no Guarujá, com a missionária Neuma. Não. Eu posso simplesmente chegar no meu quarto. Quando a gente leu lá em Mateus, um pouquinho antes ele fala isso. Entra no teu quarto, fecha a porta e em secreto fala com o teu Deus. Amém? Então o Senhor Ele só está esperando isso. Muitas vezes eu e você, pela nossa inquietação, pela nossa ansiedade, pela nossa necessidade de querer tudo na hora, a gente acaba esquecendo de fazer o básico. Não, mas eu não estou no quarto, eu estou no meu trabalho, aconteceu isso, eu não posso me ajoelhar, eu não posso ir para o banheiro para orar. Teu Deus, Ele conhece os teus pensamentos, você lembra disso? Amém? E pensamento, coloca no Senhor, o Senhor tem visto tudo isso, o Senhor conhece meu coração, o Senhor sabe como eu estou, Senhor, age em meu favor, Senhor, me ajuda, Senhor, seja por mim. É isso que o Senhor quer e que a gente tem deixado de fazer. A
gente tem deixado a comunhão, a gente tem deixado a adoração, a gente tem deixado a intimidade com o Senhor. E isso ele sente falta. E quem perde com tudo isso? Nós mesmos. Deus, ele continua sendo Deus. Um pouquinho antes do culto a gente estava conversando, né, irmã Eliana, com as irmãs que estavam aqui, irmã Rosa também, irmã Paulinha. Deus, ele continua o mesmo, quem mudou somos nós. O mundo evoluiu, né? A gente tem uma evolução enorme. Eu acho que a minha geração, das irmãs aqui, da irmã Daniela, da irmã Eliana, de alguns irmãos que têm basicamente a nossa mesma idade, assim, nós pegamos o avanço da tecnologia em todos os sentidos. Para dar um exemplo para vocês, jovens e crianças, né? A gente pegou o tempo da televisão preto e branco, da televisão colorida, que era enorme, uma caixa enorme, né? Da televisão com seletor, que não tinha controle remoto, depois veio o controle remoto, né? Não vou nem perguntar as irmãs mais velhas que nós, pegando mais ainda, né? Que estão aqui para a glória de Deus. Nós pegamos a evolução do telefone, que era orelhão, você tinha que ficar lá numa fila imensa, comprar as fichas, e quando o telefone comia a ficha, você não conseguia falar, né? Era um sofrimento, mas nós, né, irmã? A irmã pegou também isso. Nós pegamos tudo isso, e aí depois você evoluindo o telefone residencial, ai que chique. Quem tem um telefone em casa está rico, né? Telefone em casa. Aí depois veio o celular com linha, né? Aquele famoso tijolão. Na minha casa teve, tá? Meu mentinho desse. O tijolão que a gente achava fácil, era um celular com linha. Para as crianças, vocês não vão entender nunca isso, tá? A gente teve a evolução do computador, né? Da internet, que antes o computador era gigante, hoje em dia a gente resolve tudo naquele smartwatch, né? Que é o reloginho. Antigamente a gente tinha um computador enorme, e a internet era aquela coisa que foi aquele barulho, e ficava horas, você tinha que entrar de madrugada, né? Mancado, né? Lembra disso, né? E a internet discada, e aí caía, a gente não conseguia fazer nada. Olha quanto nós evoluímos. Todo mundo hoje, até criança, tem isso daqui, ó, né? Um celular, né? Um smartphone, que uma vez eu fui reprimida com uma aluna de 3 anos, minha aluna, que ela viu, eu falei, olha, recorta isso, é uma atividade que eles tinham que cortar, uma atividade de um presentinho para a mãe, na revista. Eu falei, isso, filha, recorta o celular. Tia, isso não é um celular, é um smartphone. 3 anos, tá? Então, assim, é uma coisa que a gente pegou toda essa evolução. Só que isso, nada. Lembra lá de Romanos 8, que fala que nada pode nos separar do amor de Deus. Amém? A tecnologia pode me ajudar, me aproximar de Deus. Eu posso gravar como não está ali gravando, colocar isso no canal no YouTube, posso gravar um culto, colocar nas redes sociais, eu estou disseminando a palavra do Senhor, amém. Eu posso usar a tecnologia para pesquisar, que eu não lembro onde estava aquele versículo que eu queria usar uma mensagem. Use. Coloca ali, achei mais rápido do que ficar folheando a Bíblia, mas não esqueça do principal, que é o Senhor. Quem te chamou, quem te salvou, quem te escolheu, quem sabia quem você era quando você não era nada, não estava nem no peito da tua mãe, ele já te amava, amém? Ele morreu numa cruz por mim e por você, e ele só quer uma coisa, que você continue sendo o mesmo para ele, amém? E aí a gente tem aqui, como eu falei, em Filipenses 4:6, mas sejais inquietos, então tem a receitinha para você seguir. Antes, cadê aqui, ó? Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus. O que você tem contado para Deus? Às vezes o filho não conta para a mãe tudo que deveria contar. Conta nada. Eu sei que a gente sempre esconde alguma coisa. Tenta esconder. Quando não aguenta mais, a gente vai e conta. Né? Todo filho é assim. A gente não é que a gente nunca vai contar, a gente vai contar. Mas primeiro a gente conta para um amigo. A gente coloca uma indireta na rede social. A gente conversa com o nosso melhor amigo da escola, da faculdade, do trabalho, seja quem for. E aí a gente fez o quê? Contou para todo mundo. E nada adiantou. E a gente não fez o principal, contar para Deus. Em oração, em súplica, para que Ele possa te entender e te atender. Amém? Isaías 41:10 fala assim, ó, não temas e nem te assombres, não temas porque eu sou contigo, não te assombres porque eu sou teu Deus, eu te soço, eu te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Por que eu separei esse versículo? Porque muitas vezes a gente para e fala assim, mas eu não consigo, mas não dá, mas
mas irmã Raquel, se a senhora soubesse o que eu estou passando. Ai, irmã Raquel, mas não, a senhora não foi assim. Cada um tem sua luta pessoal, amém? E nunca vai ser igual. Por mais que você passe pelo mesmo problema, vamos supor, alguém que está sofrendo por desemprego, eu passei por um desemprego, nunca vai ser igual. A proporção, a luta, nunca. O tema é o mesmo, desemprego? Mas nunca vai ser igual. Só que a gente tem promessas do Senhor nessa Bíblia aqui, ó. Isso daqui, ó, está cheio de promessas do Senhor. Amém? Para mim e para a tua vida. E uma coisa que a gente pode ter certeza é que as promessas do Senhor não é como a promessa de qualquer outra pessoa. Elas se cumprem. Amém? Mas como assim, Ana Raquel? Eu tenho orado, eu tenho feito, não tenho cumprido. Ainda pode não ser o tempo. Só não vai se cumprir se você não estiver naquele propósito que Deus colocou. Aí, Ana Raquel, mas você falou que as promessas de Deus se cumprem. Sim, desde que eu esteja no lugar correto. Como é que um atleta quer conseguir ganhar a medalha dele se ele não percorrer o percurso completo? Ele vai ganhar? Não. Se eu não estiver no lugar certo, a promessa não chega para mim. Amém? Deus ele nos chamou para um lugar, para um propósito. Há um processo, como todo mundo vê aí, escuta nessa frase linda. O processo é difícil, mas o propósito é forte, ainda é maior. Lógico que o processo é difícil, o propósito é forte, lógico que é. Deus ele fez um projeto para a tua vida lindo, que nem eu nem você sabemos qual é o final, mas tudo que Deus faz é lindo, perfeito e agradável, amém? Porque a palavra dele afirma isso. Então saiba que o teu final vai ser lindo, perfeito e agradável se você estiver no projeto que o Senhor colocou para você. E você tem se encontrado, jovem, irmã Raquel, naquilo que o Senhor colocou, na posição que o Senhor te colocou? Muitas vezes a gente retarda o agir de Deus, o trabalhar dele, por não estar no local que ele nos colocou. Ou por querer dar jeitinho, né? Jeitinho brasileiro. Eu vou ajudar Deus, mas ele precisa de ajuda, irmãos? Não. Quem somos nós para querer ajudar Deus? E a gente quer dar ajuda para Deus. Como assim, irmã Raquel? Um exemplo disso. Quem lembra da história de Abraão? Que Deus falou que Abraão ele teria um filho, que ele seria pai de muitas gerações. E ele falou que Sara teria um filho. Amém? Ou seja, a mulher de Abraão era Sara. E o tempo passou, Sara era velha, e ela falou, olha, até agora nada. Se a promessa veio para você, você vai ser pai de gerações, então vamos dar um jeitinho. Eu até agora não engravidei. E eu já sou muito velha, você também não. A promessa tem que se cumprir na tua vida, né? E aí ela faz o quê? Pede para que Abraão tenha um filho com a sua criada, com Agar. Era o filho da promessa, Ismael? Não. Ismael nasceu, Deus permitiu, mas era o filho da promessa? Não era. No tempo determinado por Deus, Sara engravidou e veio o filho da promessa, que daí vieram as gerações. Então, muitas vezes a gente quer ajudar Deus. A gente quer dar gente, não, mas se eu fizer assim, vai melhorar. Não, mas se eu fizer assim, não faça assim, nem assado. Coloca nas mãos do Senhor. Amém? A palavra dele fala, lançai sobre mim todas as vossas ansiedades, porque Ele é que tem cuidado de vós. E por que a gente lança em tudo que é lugar, em tudo que é coisa, mas não se chega aos pés do Senhor? O Senhor, Ele está aqui pronto nessa noite, para que você chegue e você rasgue o seu coração. Eu não sei, de repente... você pensa que o teu problema é muito simples, né? Eu já ouvi de jovens, eu já ouvi de crianças, a gente trabalha com criança há muito tempo, né? Pela misericórdia de sempre a escola dominical. Também tive a oportunidade com meu esposo de ficar na liderança de jovens. Deus abençoe vocês, meninos, viu? Estão tocando muito bem, que o Senhor fortaleça e continue assim. Está uma bênção, né? Lindos. E a gente trabalha também na direção de jovens. E às vezes a gente pegava jovem, irmão, falava assim, mas Deus não vai, imagina, eu vou falar isso para Deus. Achava que ele era tão inferior, que o problema era tão inferior, que não precisava falar para Deus. Deus ia achar que aquilo era nada. Mas não. O Senhor, quando Ele fala para a gente lançar todas as nossas ansiedades, Ele não fala, olha, só aquela ansiedade séria, tá? Ou só quando você tiver 20 anos, né? Você já tem maturidade, não. Deus ele ouve a oração de criança, Ele chamou grandes profetas enquanto ainda eram crianças. Deus ele se importa com você. Independente de quem você seja,
de filho de quem você seja. Ah, não, mas eu sou só um irmão que ninguém nem me nota. Eu chego na igreja, ninguém quase me dá paz do Senhor. Eu saio da igreja também, ninguém me vê. Mas tem um que todos os dias de culto ele chega aqui e fica te esperando chegar para dar aquilo que ele tem reservado para você, que é o Senhor. Amém? Você não é ninguém, viu, jovem? Hoje em dia a gente pega um dia e fala assim: ah, não, mas eu não sou nada, eu não sou ninguém. Para de se achar ninguém. Irmãzinha, que de repente seja muito idosinha. Ah, mas eu já não sou nada, já não tenho mais idade. Você é a preciosidade do Senhor, amém? O Senhor, Ele morreu por mim e por ti. Não importa a sua idade, amém? O Senhor te ama como você é. E se você está com essa idade aí, chegou a essa idade, é porque o Senhor ainda tem plano na tua vida. Porque senão Ele já teria te levado, amém? Então nunca ache que você é idosa demais para trabalhar para o Senhor, sou novo demais para trabalhar para o Senhor. Não, só coloque-se na posição: Senhor, eis-me aqui. Faz de mim o teu querer, faz de mim o que o Senhor quiser, só me usa segundo a tua vontade e me ajuda a ficar no projeto, no propósito que o Senhor tem para a minha vida. Você é especial, você não é qualquer um. O Senhor não morreu por qualquer um. Quantos jovens, hoje em dia, hoje mesmo vindo para cá, nós passamos assim que nós pegamos a Piaçaguera, né? Nós descemos ali no Viadutinho, pegamos a Piaçaguera, tinha acabado de acontecer um acidente, eu falei para o meu esposo, falei: misericórdia. Ele falou: o que foi? Eu falei: 2 corpos. Uma moto desacelerada no canto do acostamento da Piaçaguera e 2 corpos, irmãos. No mínimo foram 2 pessoas que estavam na moto, de repente eu não sei. 2 corpos, 2 vidas que se foram. E eu e você estamos aqui. Ai, Raquel, mas acontece, sim, acontece. Mas o Senhor, Ele guarda, Ele livra quem Ele tem como dele, amém? Se você entregou a sua vida ao Senhor, você é querido, você é amado, você é especial dele, e Ele vai guardar a sua vida. Como assim, irmã Raquel? A palavra fala que Ele acampa anjos ao teu redor, amém? Se hoje em dia você olha para o lado e vê um que passou mal aqui, outro que perdeu emprego ali, outro que sofreu um acidente, estava do teu lado, e com você não aconteceu nada, não é porque você, nossa, que sorte que eu tive. Não. No mundo espiritual, estavam os anjos ali, te guardando, para que nada tocasse em você. Mas sabe por que isso? Porque você é especial, porque Deus, Ele tem propósito na tua vida. Deus, Ele tem muito para fazer na sua vida. Basta você continuar no projeto que Ele colocou para a sua vida. Eu não sei por que Deus está insistindo nisso. Não tem nem isso que eu coloquei. Não está anotado isso. Mas Deus está insistindo. Eu não sei se é jovem, eu não sei se é irmã, eu não sei se é irmão. Não saia do projeto que Ele reservou para a tua vida. Ai, Raquel, não, mas eu sou nova ainda. Vocês só um pouquinho, tá, irmão João? Eu saio só um pouquinho, depois eu volto. Não faça isso, porque você pode não conseguir voltar. Amém? Ai, Raquel, que absurdo, a senhora está desejando a morte? Não. Porque se você sai do projeto que Deus colocou, reservou para a sua vida, você está negando aquilo que Ele fez para você. Amém? E aí você está quebrando a comunhão com o Senhor. Você está quebrando, você não está, digamos que você está desvalorizando. Você vai falar assim: não, mas eu vou voltar, não queria minha comunhão, vou continuar no do Senhor, eu vou voltar. Mas por que você vai perder tempo? Lembra aquele jovem, filho pródigo? Ele tinha tudo. Ele quis desviar para gastar, para aproveitar um pouco. Eu vou viver. Raquel, eu preciso viver, eu sou nova, eu sou nova, eu preciso viver. E aí eu vou viver. E quase não deu tempo dele voltar. Porque ele passou fome, Deus ainda permitiu que ele voltasse, e o Senhor ainda, o Pai ainda o amou de forma mostrando como é o amor de Deus para as nossas vidas. Só que pode não dar tempo de você voltar. E aí? Você vai perder a salvação da tua alma para você ter um prazer que é momentâneo? Eu posso te afirmar que não vale a pena. Quando nós colocamos nas mãos do Senhor da nossa vida, e nós acreditamos, temos aquela fé firme das coisas que a gente não está vendo, mas a gente acredita fielmente que aquilo vai acontecer, Deus, Ele preserva a tua vida, Deus, Ele te livra da morte, Deus, Ele te guarda, Deus, Ele prepara caminhos diferentes. De repente, você olha e fala: nossa, mas aquilo que eu queria tanto não aconteceu. Poxa vida, Deus não me ouviu. Não. Muitas vezes aquilo que você queria tanto não era o que Deus queria para você. E aí Deus, Ele te preserva. E só no futuro você vai entender.
Na hora a gente não entende, a gente fica revoltado, a gente fala, poxa, não deu certo. Não, é Deus te livrando, é Deus te guardando, é Deus escolhendo o melhor para você, porque de repente aquilo que a gente sonha não é aquilo que é o melhor para nós. Ai, Raquel, mas por que a senhora fala isso? A Bíblia me afirma que o coração do homem é enganoso. Amém? O meu coração é enganoso. Muitas vezes eu planejo muitas coisas e não vai dar certo. Por quê? Porque o meu coração é enganoso. Então confia naquilo que Deus tem colocado nas suas mãos. Confia no Senhor. Por isso que fala, confia no Senhor todos os teus pensamentos. E eles serão bem estabelecidos. Amém? Aí Raquel está repetindo isso, sim. Porque se a nossa vida, se eu parar no meu dia a dia para lembrar disso que o Senhor está colocando e falando comigo hoje, a minha vida vai ser bem melhor. Porque eu vou estar firmada nele. Porque as coisas vão acontecer do jeito dele, no tempo dele. Eu tenho que entender que eu não vou receber agora. Ah, não é agora que aconteceu, não. Para Deus o tempo é muito relativo, é muito diferente do nosso. E Ele só vai te dar aquilo no momento certo. Porque se Ele te der antes, Ele pode perder. Se Ele te der antes o que você tanto almeja, você pode não valorizar, aquilo se tornar banal. Sabe? Ah, eu quero muito ser, vou dar um exemplo. Eu quero muito ser responsável por tal obra na igreja. Um exemplo. Ah, vou ser professor de escola dominical, vou pegar minha área, né? Eu quero muito, não, alguém tem que viver, eu tenho que ser. Você não está perguntando se é o que Deus quer para você. Aí de repente você vai, pelas suas próprias forças, faz a obra, vê que não é o trabalhado o que Deus tem para a tua vida e se frustra. Quantos irmãos a gente tem frustrado na igreja porque não ouviu a voz de Deus, fez por suas próprias forças e hoje não tem força de voltar àquilo que era. Então hoje, ai irmã, mas isso já aconteceu há anos. Hoje é tempo de eu e você falar, Senhor, eis-me aqui. Eu quero voltar à prática das primeiras obras. Senhor, se por algum momento eu me desviei do teu propósito, eis-me aqui, eu quero voltar hoje. Senhor, se por acaso o que eu tenho feito não é o teu querer, me desperta hoje. Porque amanhã pode ser tarde. Amém? A gente não sabe se amanhã a gente vai estar vivo. Eu não sei se vou chegar vivo em casa, não sei. Minha vida está nas mãos dele. Amém? Eu entreguei nas mãos dele. Tem projetos, tem promessas que acontecem na minha vida? Tem. Mas eu tenho que estar no propósito do Senhor. Amém? O Senhor, Ele morreu por mim e por ti, não foi então. Ah, mas irmã Raquel, isso aconteceu, né, para os novos, para as crianças. Isso aconteceu há muito tempo. Como é que Deus morreu por mim? Claro que morreu por você. Ele já te amava, Ele já conhecia. Lembra que eu falei que Deus, Ele é eterno? Antes de tudo acontecer, Ele já era. E depois que de repente tudo acontecer para você, Ele continua sendo Deus. Sendo tão grandioso quanto Ele é agora. Amém? Então o Senhor, Ele tem muito mais para a nossa vida. Basta nós entendermos e nos colocarmos na vontade dEle. Amém? Lá em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7, fala assim, ó. Não precisa vir não, tá bom? Sobre a questão da ansiedade, né? Que eu falei das nossas inquietações, que foi o versículo foco. Lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios, vigiai, ó que fala bem, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Ao qual resiste firmes, ou seja, vocês devem resistir firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem até os nossos irmãos de todo o mundo. Ou seja, aqui era Paulo dando conselho aos irmãos e falando que eles tinham que permanecer fiéis, vencer a tentação, estar na presença do Senhor. Mas uma palavra aqui é a principal: vigiar. Não sei se você conhece aquele versículo, eu creio que todo mundo conhece, vigiar e orar. Muitas vezes a gente faz o contrário, a gente ora e depois quer vigiar. Vai dar certo? Deus manda a gente vigiar tudo. Vigia e ora. Vigia o que, irmã Raquel? Vigia você mesmo.
Vigia como você é, como você está, por onde você anda, com quem você anda. Ai, Raquel, nada a ver. Nada a ver eu ter amizade com tal pessoa, porque nada a ver, eu sou crente, eu tenho a minha cabeça. A palavra do Senhor fala que as más conversações corrompem os bons costumes. Amém? Então, assim, não adianta você falar assim, não, e a irmã Daniela, eu vou andar, um exemplo da irmã Daniela, porque eu conheço você, então, não, vou andar com a irmã Daniela, ixi, a cabeça dela não vai fazer minha cabeça não, sou eu que não adianta, eu posso andar com ela. Não confia nisso. Lembra do que eu falei que o nosso coração é enganoso? As más conversações corrompem sim. O que você tem ouvido? Para quem você tem dado ouvidos? O que você tem feito, com quem você tem andado, por onde você tem dado? Eu não sei, nem preciso saber. A irmã Eliana também não precisa saber. Os meus dirigentes precisam saber, mas tem um que sabe, que vê todas as coisas. Amém? Então entenda, nada fique oculto diante de Deus. Ai, irmã, mas se Deus me viu, Ele viu eu fazendo aquilo que era errado. Ele é misericordioso, bondoso e infinito em perdoar. Amém? Não se ache, ai não, então eu já não sirvo mais para estar na presença do Senhor porque eu pequei. Quem lembra daquela parábola que perguntaram quantas vezes eu tenho que perdoar? Quanto Jesus falou? 70 vezes 7 por dia. Então ele é longânimo, Ele é bondoso, Ele é amoroso, Ele vai te perdoar, Ele vai me perdoar. Ah, mas irmão, o que eu fiz é pecado muito sério. Quando foram apedrejar aquela mulher, ele era o único que não tinha pecado e ele deu a vida para ela. Amém? Ele poderia falar, não, condena, porque ele não tinha pecado. E ele simplesmente absolveu e falou, não, quem não tem pecado, eu te devo a primeira pedra. Ele poderia tirar porque ele não tinha pecado. E ele não fez isso. Então o Senhor, Ele não condena. Ele não te exclui. Ele não te abandona. Mesmo quando você se sente ninguém. Mesmo quando você se sente abandonado. Mesmo quando você se sente sujo. Porque o pecado, ele faz isso. E às vezes é tão grande a nossa aflição, a nossa angústia na alma, que a gente se sente suja, indigno. Ah, eu não sou merecedor. Mas o Senhor, Ele está ali prontinho para te abraçar, para te beijar, para te acolher. O filho pródigo chegou no estado de calamidade, com fome. Eu imagino, irmãos, que antigamente não tinha meio de transporte. Então ele andou muito para chegar na casa dele. Imagino, calor, suado, sem banho, com fome. Será que ele estava cheiroso? Será que ele estava bonito? Será que a aparência dele estava limpa porque pó da estrada? E o pai fez o que com ele, que significa Jesus? Correu, o abraçou, ele não olhou se ele estava sujo, amém? Ele não olhou se ele estava fedido, ele não olhou se ele estava bonito ou feio, ele simplesmente amou, amém? Esse é o teu Deus, aleluia. Não importa se você se acha sujo, acabado, maltrapilho, arrasado, destruído, o Pai é aquele que te ama e está pronto para te abraçar. Ele está pronto para falar, filho, quanto eu esperei por você. Aí você vai falar, mas irmã Raquel, mas eu estou na igreja desde sempre. Às vezes a gente está na igreja, a gente está longe. Entenda isso. Estar na igreja não significa que você está perto de Deus. Muitas vezes você está na igreja, mas você está longe. Só que hoje é dia desse encontro. Amém? Se até agora há pouco, nós já estamos acabando. Se até agora há pouco você estava longe do Senhor, esse é o momento de você se aproximar dele. Amém? De você falar, Senhor, olha, o que o filho pródigo falou? Pai, eu pequei. Pensou, né? Eu vou chegar para o meu pai e falar, eu pequei contra os céus, eu pequei contra meu pai, eu não sou digno de ser chamado seu filho. Me deixa como um dos empregados, alguém assim que não tem tanta importância, só tendo o teu perdão e podendo ter o que comer, eu estou bem. O que o pai fez? Preparou a melhor roupa, a melhor comida, fez um banquete, colocou um anel no dedo, mostrando que ele tinha identidade. Ele era alguém, ele não era qualquer um, tinha um anel no dedo para mostrar que ele tinha
Hoje, teu Deus, Ele está aqui querendo fazer a mesma coisa. Mostrando que você tem um Pai que te ama, que te compreende, que te ajuda, que tira a tua ansiedade, que acalma o teu coração, que está pronto a te abraçar, que está pronto a perdoar, de repente, aquilo que você não contou para ninguém, só você e os teus pensamentos, sabem? Deus, Ele sabe, mesmo que você não tenha vontade, porque Deus são os teus pensamentos, e Ele vê todas as coisas. Mas tem coisas que eu e você, nós precisamos abrir a boca e falar para o nosso Deus. Então, hoje é a oportunidade que você tem. Eu não sei se você consegue entender a profundidade de tudo isso que Deus está falando hoje. Eu achei muito profundo, porque primeiro falou comigo, e eu falei, Senhor, eu preciso realmente. Eu preciso estar mais próxima de Ti. Eu preciso estreitar a amizade com o Senhor. Eu preciso aumentar o meu relacionamento contigo. Eu preciso ter mais intimidade com o Senhor. E eu preciso do abraço, do carinho, do aconchego de Deus. Ah, irmãos, é tão bom. É tão bom quando você consegue sentir Deus te abraçando, Deus te aconchegando. Irmã Raquel, dá para sentir? Dá para sentir. E Ele é presente nisso. Ele está pronto para fazer isso por você. Mas basta você, jovem, irmã, todos nós, nos expusermos a isso. Hoje eu quero viver o propósito de Deus. Eu quero acalmar meu coração. Eu não quero dar lugar para a ansiedade. Eu não quero dar lugar para a inquietação. Porque a ansiedade, ela vai aumentando, ela vai te levando a várias coisas. Ansiedade, aí traz uma taquicardia do nada. Daqui a pouco você está com depressão. Tá? Isso é clínico, eu não estou nem falando para o lado espiritual. O clínico já faz isso. O espiritual é muito além. E você leu aqui comigo que o inimigo, que o nosso adversário, ele não brinca. Ele não tem pressa de te tirar da presença do Senhor. Ele tem objetivo. E qual é o teu objetivo nessa noite? Qual é o meu e o teu objetivo? O que você tem como objetivo de estar aqui? Eu como irmã, né? Como missionária aqui, que eu ainda estou me acostumando com isso, que ainda quando falo missionária, oi, sou eu ainda, né? Porque é recente, a gente está falando de diaconisa, né? Qual é o meu objetivo de ser missionária, de estar na igreja? Qual é o teu objetivo, irmão, irmã? Por que você está na igreja? Por que você serve ao Senhor? Qual é o teu objetivo maior? O que você quer? Corra em busca daquilo que Deus tem colocado à tua frente e que muitas vezes nós ignoramos. Amém? Hoje é dia. Em 1 João 2, 17 diz assim, já estou acabando. E o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Olha que profundo isso. O mundo passa, todas as coisas passam, com concupiscência, ou seja, os prazeres são momentâneos, eles passam. Mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Sim. O crente morre. A nossa matéria morre, mas a nossa alma, ela vai para sempre, para morar com Deus. Amém? Num lugar onde está preparado para mim e para você. Desde sempre preparado para mim e para você. E que a gente não tem nem como imaginar como é esse lugar. Mas aí lá em Apocalipse 21, versículo 4, fala assim, antes de falar o versículo, se hoje você chora, se hoje você passa luta, se hoje a tua vida é de sofrimento, se até hoje você passou por coisas e falava assim, olha, não adianta, chega a minha vida, só Deus, não, nem Deus, porque não está adiantando. Para que servir, para que isso, para que aquilo? Mas eu te falo, continua na vontade de Deus, porque lá em Apocalipse 21, 4 fala assim, um dia, Deus limpará de seus olhos toda lágrima. Aleluia. E não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque as primeiras coisas já são passadas. Isso é o que Deus ele promete para mim e para você. Amém? Pode fechar sua Bíblia. Eu gostaria que vocês colocassem de pé, amém, em nome de Jesus. Amém? O Senhor, ele está neste lugar, eu tenho certeza que Ele falou com você, porque Ele falou comigo. E eu não sou de fazer isso.
Não sou. Quem já foi em culto que eu fiz, sabe que eu não sou de fazer isso. Mas eu achei muito forte tudo que Deus falou aqui nessa noite. Forte comigo também. E eu gostaria que você, que ouviu essa mensagem, que gostaria de estreitar o teu relacionamento com o Senhor, que gostaria de ter do abraço do Pai aqui hoje, que gostaria de ouvir a voz do Senhor, que gostaria de falar: Senhor, me ajuda porque eu quero continuar no teu propósito, eu quero continuar naquilo que o Senhor traçou, no caminho que o Senhor traçou para mim. Eu não quero me desviar nem para a direita nem para a esquerda, mas eu quero continuar a permanecer firme em Ti, porque aí tudo pode passar, mas eu continuarei na Tua vontade, na Tua presença. Se você quiser, se tiver alguém hoje que queira se colocar aqui na presença do Senhor, não pense assim: olha, ai não, o irmão vai olhar para mim, vai pensar que eu estou caído. Não é isso. Quando Deus ele chama para esses momentos, é porque Ele tem algo a fazer. Então não perca a oportunidade, amém? Pode ser hoje o dia em que você está esperando há tantos anos. Pode ser hoje, amém? Porque Raquel, não, irmãos, eu não tenho hábito de fazer isso como eu estou falando. Mas eu gostaria que viesse aqui à frente, jovem, irmão, irmã, aquela pessoa que sente que hoje precisa de algo diferente de Deus, vem aqui na frente em nome de Jesus. Vem aqui na frente em nome de Jesus, amém? Não sinta-se envergonhado, Deus sabe de todas as coisas. Deus ele tem algo para você. Se eu fosse você, eu não perdia, tem mais gente. Eu não perderia a oportunidade. Mais alguém? Se tiver mais alguém, vem em nome de Jesus. Não sou eu que vou orar, pedir para os irmãos ungirem. Gostaria que o presbítero Júnior, o irmão João, ungisse a igreja em nome de Jesus. Todos, amém? Por favor. Entenda, quando Deus ele lança isso, quando Ele faz esse apelo, é porque Ele quer te dar aquilo, algo muito especial. Eu não tenho nem noção do que Deus possa te dar, do que Deus vai fazer, não tenho. Mas unge primeiro a igreja, irmão Júlio, unge primeiro a igreja, depois vocês olhem aqui, unge a igreja toda, por favor, tá bom? Eu posso garantir que o que Deus ele tem para fazer na vida de quem hoje está vindo aqui é algo sobrenatural. Eu não sei o que é. Deus me revelou? Não vou falar aquilo que o Senhor não mandou, amém? Deus ele não me revelou, mas uma coisa ele tem colocado no meu coração: tem mais gente para vir. E eu mais uma vez falo: não perca a oportunidade. Não perca a oportunidade. Não sou eu, irmã Raquel, que estou chamando. Eu não tenho hábito de fazer isso. Mas o Senhor ele tem chamado, porque o Senhor ele ama. E quando Ele ama, Ele vai em busca. Quando Ele ama, Ele vai em encontro. Quando Ele ama, Ele insiste. Amém? Porque Ele ama. Quando os irmãos terminarem de ungir, eu vou pedir para os irmãos, o Rodrigo também está orando aqui, junto com as irmãs, tá bom? Por essas pessoas. E nós vamos orar ao Senhor. Amém? Não perca a oportunidade. Deus ele está te chamando hoje para algo extraordinário. Amém? Extraordinário. Ai, irmão, mas quem sou eu? Irmão, estou sentindo no meu coração assim uma coisa. É Ele mesmo, irmão. Mas eu estou sentindo uma coisa que eu não sei nem explicar. É Ele tocando na sua vida, amém? No seu coração, amém? Agora eu gostaria que o irmão Rodrigo, por favor, descesse aqui, juntamente com os irmãos, tá bom? Os irmãos já estão orando, levante as suas mãos, tá bom? Vamos apresentar essas vidas ao nosso Senhor. E agora rasgue o seu coração, amém? Rasgue o seu coração na presença dele. Não liga para quem está do teu lado, não liga não. Busca o Senhor e Ele agora vai fazer o querer dele na sua vida. Altíssimo Deus, aqui estamos, ó Pai, mais uma vez diante da tua presença, Espírito Santo. Deus sabendo, ó Deus, que tu és Deus fiel, que cumpre todas as coisas, ó Deus. Agora eu te peço em nome de Jesus, Pai querido, completa a tua obra, Espírito Santo, aleluia. Completa, Deus, a tua obra, Senhor, que o Senhor já começou. Deus, eu não sei o que cada um aqui, Senhor, veio, qual é a necessidade, mas tu és o Deus fiel, o Deus que está pronto a abraçar, o Deus que está pronto, Senhor, a abençoar, a ajudar, a dizer: filho, eu
bom? Também da próxima vez não vou chamar